Olá, público do TV Moeda Viva. Hoje estamos aqui no projeto Alfa. Nós vamos conversar com o Dr. Sidney Glina e nós vamos falar sobre disfunção erétil. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Dr. Sidney, a disfunção erétil, ela é uma doença, ela é comum? A disfunção erétil, que é o nome que se dá hoje para impotência sexual, é uma doença bastante comum. Os estudos mostram que pelo menos metade dos homens tem alguma queixa em relação à sua função erétil, né? E isso vai piorando à medida que o homem vai ficando mais velho, né? Não tanto pela idade, mas pelas doenças, pelos remédios que o homem acaba tomando à medida que ele vai envelhecendo. Então, mas é muito comum. As queixas sexuais são bastante comuns. E que tipo de médico que as pessoas procuram para esse tipo de problema? Então, a disfunção erétil ou impotência sexual, ela é tratada pelo urologista, né, ou pelo psicólogo ou sexólogo, né? Normalmente são os profissionais que o paciente procura. Na realidade, como você tem um número muito grande de pacientes, teoricamente todos os médicos deviam ter alguma formação para poder pelo menos encaminhar o paciente para um tratamento, pelo menos entender o que está acontecendo com o paciente. E quais seriam as causas hoje da disfunção erétil? Eu costumo dizer que tem 5 causas básicas, né? O problema é um problema emocional ou psicológico que afeta a grande maioria das pessoas abaixo de 50 anos. A gente pode falar que 90% das causas são psicológicas, e elas diminuem um pouco à medida que o homem vai envelhecendo. E entre as causas orgânicas, né, que são as outras causas, você tem problemas hormonais, que é a produção de hormônio masculino, que é a testosterona. Você tem problemas vasculares, que são causados pela arteriosclerose, que é a dificuldade de entrar sangue no pênis no momento da ereção. Você pode ter problemas neurológicos, que é mais comum no diabético e no alcoólatra, né? O indivíduo pode estar tomando algum remédio que atrapalha a ereção. Por exemplo, muitos dos remédios que são usados para tratar pressão alta acabam atrapalhando a ereção. E qual que o senhor considera o melhor tratamento para isso? Depende da causa. Eu acho que a gente sempre tem que tentar descobrir qual é a causa que está levando o problema, né? Se o problema é psicológico, eu acho que o tratamento melhor é o tratamento radical, é você fazer uma psicoterapia para o indivíduo se curar. É óbvio que hoje, com o aparecimento das medicações que ajudam a ter ereção, né, esses remédios que todo mundo conhece, muita gente passa a usar esses remédios, porque eles são extremamente eficientes e extremamente seguros. Então muita gente fala, não quero fazer terapia por 3, 4 meses, eu vou tomar o remédio quando precisar. E aí depende da causa. Se o problema é hormonal, se falta testosterona, você repõe testosterona para esse indivíduo. Se o problema é vascular, às vezes você tem que fazer uma cirurgia. Se o problema é neurológico, às vezes você tem que usar uma prótese peniana. Então depende da causa, tem que ser investigado para saber qual é o melhor tratamento. O senhor citou alguma coisa a respeito de remédio. Esses remédios que estão à disposição na farmácia, o senhor considera que isso é uma revolução na vida sexual para o homem? Assim, pela primeira vez o homem tem alguma coisa que ajude a ter ereção, né? Que é uma coisa que sempre todo mundo quis, né? Então era garrafada, várias coisas que as pessoas tomavam para ajudar e na realidade agora a gente tem, né? Além de ser um remédio eficiente e seguro, o fato deles terem aparecido fez com que muito dinheiro viesse para essa área. Então pôde-se falar muito mais desse problema, deixou de ser um tabu, né? Hoje todo mundo fala de disfunção erétil, fala de impotência, conhece médico, vai se tratar. Então eu acho que isso foi uma coisa muito importante e que está ajudando a melhorar esse problema que é muito chato para o homem. Mas esses remédios assim vendidos para qualquer um que queira tomar, o senhor acha que isso pode ter algum prejuízo? Isso pode ser perigoso? Assim, no Brasil, você não pode comprar remédio sem receita. Então, como tudo no nosso país, você faz sem poder. Então todo mundo consegue comprar remédio na farmácia. Eu considero que tem 3 grupos de pacientes que tomam esse remédio, 3 grupos de homens que tomam esses remédios. Primeiro são os pacientes que vão no médico, o médico prescreve, ele vai lá e compra o remédio. Aí depois de um tempo ele não vai mais no médico, ele vai lá e compra o remédio sem receita. O segundo grupo é um grupo de homens que usam o remédio para turbinar. Aquele camarada que vai ter alguns jovens que saem para balada. Esse é o terceiro grupo, mas o segundo grupo é um camarada que tem uma sexualidade normal, ele vai ter um encontro e ele tem que
ter 2, 3 relações em 2, 3 horas que o motel acaba o período, né? Então, esse indivíduo, ele toma o remédio e, de fato, eles ajudam a ter uma segunda ereção mais rapidamente. Esse camarada usa de vez em quando, para ele não tem um grande problema. O problema é o terceiro grupo, que são esses jovens que tomam remédio que, para disfarçar uma certa insegurança, eles têm medo de falhar e eles começam a tomar remédio. Nesse grupo de pacientes, pode ter uma dependência psicológica. Eles passam a acreditar que só funcionam com remédio. Então, esse é um grupo de indivíduos que, em vez de se tratar, vão ficar tomando remédio a vida inteira. E aí a gente encontra no consultório, 5, 6 anos depois, o indivíduo falando, olha, eu comecei a tomar para ir na balada e hoje eu não tenho relação sem tomar o remédio e eu não quero mais. E quando o remédio já não funciona, existe algum outro tratamento? Existe. Nas causas orgânicas, né, que o remédio, um diabetes grave, o paciente fez uma prostatectomia radical e que é a cirurgia para a retirada do câncer de próstata, ele também, muitos deles ficam com problemas de ereção. Aí, se o remédio não funciona, existem medicamentos que você pode injetar no pênis, né, você pode fazer uma injeção antes de ter a relação sexual e isso dá uma ereção. E você tem a prótese peniana, que é uma cirurgia onde você coloca um cilindro dentro do pênis que vai garantir a ereção para o indivíduo sempre. E qual que o senhor acha que é o papel da mulher junto ao parceiro nessa questão da disfunção erétil? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a mulher, ela é a parceira, né? E ela sofre as consequências do problema, mas assim, a mulher, ela pode ser uma grande cúmplice, ela pode ajudar o homem a sair desse problema, ela pode, muitas vezes o paciente chega no consultório e fala, minha mulher marcou a consulta, né? Porque a mulher ajuda isso, mas ela também pode ser uma grande terrorista, né? A gente sabe que a ansiedade é inimiga número 1 da ereção, né? Um indivíduo que está sendo muito pressionado, está sendo muito forçado, ele acaba tendo mais dificuldade para ter ereção, né? Às vezes tem mulheres que falam, ou você resolve o teu problema amanhã, ou acabou o casamento, ou acabou a relação. Então, a mulher tem os dois papéis. Agora, é muito interessante que a grande maioria dos pacientes que a gente atende no consultório vem sozinho. É muito raro vir o casal, né? É interessante isso. Às vezes até a mulher marca, mas ela não vem na consulta. E seria interessante a mulher participar, porque o problema é dos dois, no fim, né? O senhor acha que, então, de uma forma geral, assim, as pessoas já estão vencendo esse preconceito, esse tabu? O brasileiro, ele se adapta fácil. Ele se precisa fazer vasectomia, ele faz vasectomia. Se precisa fazer exame da próstata, ele faz o exame da próstata, ele reclama, mas faz. E hoje, assim, as pessoas falam muito. No começo, quando apareceu o primeiro remédio, que é o nome comercial é o Viagra, que era a sildenafila, as pessoas não compravam. Elas pediam para a secretária comprar na farmácia, porque todo mundo tinha vergonha. Hoje as pessoas entram na farmácia e perguntam como é que está o preço. É uma coisa... Eu acho que o fato de a gente estar falando cada vez mais, um programa como esse, por exemplo, faz com que os homens vão percebendo que isso é bobagem ficar em casa sofrendo, se você tem ajuda, né? O ideal é você ir procurar ajuda para resolver o problema. O senhor acha que o estresse, ele tem um papel importante para causar essa disfunção? É importantíssimo, porque eu falei que a ansiedade é o inimigo número 1 da ereção. E toda vez que você está ansioso, você produz uma substância chamada adrenalina. E todo homem tem um pouquinho de adrenalina no pênis. Na hora que ele vai ter uma excitação, ele bloqueia a adrenalina e tem uma ereção. Se ele estiver tendo uma relação sexual e alguém abre a porta, ele perde a ereção porque ele leva um susto. E o jeito que o organismo faz isso é enchendo o pênis de adrenalina. Então, toda vez que ele estiver ansioso, nervoso, preocupado, com medo, ele tem muito mais adrenalina, é muito mais difícil ele ter uma ereção. Então, uma crise como a que a gente passou agora, desemprego, briga com a mulher, briga com os filhos, acaba aumentando a adrenalina, é mais difícil ter ereção. Existe algum sinal para que o homem possa distinguir quando é só uma questão de estresse ou alguma coisa mesmo que ele esteja passando, algum problema físico? Depende de muito ou isso homem. É muito sutil? Você tem homens que falham, viram para o lado, dormem, no dia seguinte tem uma relação sexual e nunca se preocupam com isso. E você tem homens que falham uma vez, ou só pelo medo de falhar, começam a criar um círculo vicioso. Eu acho que sempre que o homem tiver uma dúvida sobre isso, ele deve procurar. Tem vários profissionais competentes para tratar disso. E às vezes uma conversa, só ele entender o que está acontecendo acaba resolvendo o problema. Eu não sei se o senhor já mencionou, mas qual seria a especialidade? Que tipo de médico que ele deve procurar? É o urologista ou o sexólogo, o psicólogo. Muito obrigada. Eu acredito que tenha sido muito interessante para os telespectadores do TV Moeda Viva. E até uma próxima vez, Dr. Sidney. Obrigado pela oportunidade. É sempre importante conversar sobre isso, porque você ajuda as pessoas a perderem um pouco o medo, a vergonha. Então, muito obrigado pela oportunidade.